Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Castro Cajazeira e hoje vou apresentar para vocês o tema Advocacia 4.0 e a jurimetria trabalhista. Este tema é um tema muito atual e totalmente disruptivo frente ao nosso mundo jurídico. A Pensar Contabilidade traz mais esse assunto para que seja apresentado de uma maneira não só teórica, mas também na prática, no nosso dia a dia, para de que forma nós consigamos entender qual a importância deste novo cenário que nós chamamos de advocacia 4.0, alinhado às tendências de inteligência artificial. Então, eu vou apresentar algumas informações, onde eu vou buscar para falar um pouquinho do que é esse desafio da advocacia 4.0 e também entrar um pouquinho e relacionando a inteligência artificial nos benefícios para o nosso novo mundo jurídico. Vamos lá? Bom, como falei, meu nome é Ricardo Castro Cajazeira, eu sou do escritório Castro Cajazeira Advocacia 4.0, um escritório direcionado para os assuntos relacionados ao direito digital. Tenho também uma consultoria multidisciplinar, onde nós trabalhamos com vários projetos, vários tipos de implementações, automações, adequações, com diversos tipos de consultores, tanto da área jurídica, da área de processos, da área tecnológica, de cybersecurity, ou segurança da informação. Então, essa é uma frente onde eu atuo também com projetos multidisciplinares. Tenho também a Cogni Data Privacy, que é uma frente de serviços de DPO as a Service, ou seja, projetos de implementação e também atendimento de encarregado de proteção de dados, direcionados à privacidade, proteção de dados e compliance. São específicos de serviços para o mercado. E também sou membro fundador e presidente da ANAD, Associação Nacional de Advogadas e Advogados de Direito Digital. Então, trazendo todo esse background, todo esse conhecimento e experiência de mercado que eu tenho de alguns anos, eu vou buscar apresentar algumas questões específicas sobre a advocacia 4.0 e a jurimetria para a área trabalhista. Vamos lá? Bom, falando um pouquinho da advocacia 4.0, mas o que é essa advocacia 4.0? A advocacia 4.0 está diretamente ligada à revolução 4.0. Essa revolução 4.0, ela impactou toda a nossa economia e também, agora, muito mais nos últimos 3, 4 anos para cá, vem afetando muito a área jurídica, que também não foi diferente nesse impacto diante de outras transformações que foram ocasionadas em outros setores. Agora, a área jurídica também vem sendo impactada de uma maneira positiva. Mas a Revolução 4.0 não implica apenas em mudanças e evoluções tecnológicas, mas também com relação aos processos gerenciais e operacionais, relações sociais e, claro, diretamente na gestão de pessoa. A Revolução 4.0, ela começou em 2012 e ela vem se estruturando e se transformando com o passar do tempo. Claro que, como eu mencionei, a área jurídica ela vem sofrendo muitas transformações, automações. Hoje nós temos aí vários tribunais que já estão totalmente 100% automatizados, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho. Então nós temos aí um mundo muito orientado à transformação digital. E nós podemos explorar várias possibilidades em cima dessa transformação digital, dessa automação, trazendo alguns benefícios de cunho principalmente a otimizar alguns processos e fazer com que o ser humano, o profissional da área jurídica, ele atua de uma maneira muito mais precisa, tá? Indo na linha também da advocacia 4.0, nós entendemos que para que um profissional ele se adapte a esse mundo da advocacia 4.0, ele precisa ter algumas habilidades que são essenciais, tá? Muitas dessas habilidades também estão direcionadas para profissionais de outras áreas, funcionaram muito bem, onde nós trazemos uma perspectiva de um profissional multidisciplinar. O que é um profissional multidisciplinar? É um profissional que conhece sobre vários assuntos. Então, se você é de uma área hospitalar, com certeza você vai precisar realmente conhecer outras áreas financeiras,
a área de marketing, relacionamento, porque, inevitavelmente, a transformação digital conectou ainda mais as pessoas, conectou ainda mais os departamentos, e as suas demandas de uma área específica, com certeza, elas têm uma relação muito próxima com outras áreas também. Então, nesse intuito, é onde nós procuramos falar para os profissionais que querem se adaptar e sair um pouco daquele modelo tradicional de execução específica, né? Hoje, a necessidade de nós sermos multidisciplinares é muito maior. Há uns anos atrás, antes da própria transformação digital, nós tínhamos lá um especialista de uma área contábil que é especializado em alguns serviços específicos. Ele era bom exatamente só naquilo. E hoje já não pode ser mais assim. Esse profissional de contabilidade, de advocacia, o médico, por exemplo, ele precisa entender de robótica, precisa entender de inteligência artificial, precisa entender de todas essas demandas que são provenientes esse oferecimento de uma estrutura tecnológica muito maior, e isso também não é diferente na advocacia. Então, algumas habilidades para nós conseguirmos preparar esses alicerces do conhecimento e para que a gente consiga trabalhar de uma maneira bem ampla, nós sugerimos algumas habilidades. Por exemplo, que eu relacionei aqui, empreendedorismo para advocacia. Por que empreendedorismo para advocacia? Quando nós aprendemos o empreendedorismo, nós aprendemos a trabalhar de uma maneira autônoma, aprendemos a desenvolver questões financeiras, porque nós precisamos lidar com uma parte de dinheiro pessoal e do dinheiro da nossa empresa. O empreendedorismo te amplia nas questões de relacionamento com clientes, potenciais clientes, com fornecedores, com parceiros. O empreendedorismo faz com que o profissional seja exatamente um hands-on, mão na massa, porque se você tem uma característica empreendedora, no primeiro momento você tem que fazer tudo, e essa multidisciplinaridade, ela exige que você realmente coloque a mão na massa para resolver muitas coisas que são necessárias. Então, o empreendedorismo, principalmente para alavancar a advocacia, é fundamental, porque hoje, para você ingressar em alguns mercados específicos, é muito normal que você conheça esses mercados, pesquisa de mercado, ou seja, de uma maneira muito simples, tá? Pesquisa de mercado, saber que ponto de venda é mais satisfatório, que caminho que eu vou seguir para oferecer meus serviços, e trazendo isso para o cunho da advocacia, nós conseguimos ter essa independência de negócios e até empreender dentro de outros escritórios, empreender dentro de empresas, porque o empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo, você não precisa ficar preso só, vou montar o meu negócio. Você pode empreender dentro da empresa que você trabalha hoje, ter aquele mindset de dono, né, aquele raciocínio de embarcar tudo aquilo como se fosse dele, lutar para o sucesso, para as coisas que são necessárias, e realmente o espírito empreendedor te ajuda a se adaptar de uma maneira muito mais rápida às mudanças. Por quê? Você tem que colocar a mão na massa, você tem que fazer essa transformação de uma maneira muito mais rápida. Um outro item que é muito interessante é o growth hacking e o marketing digital. O que é o growth hacking? Na verdade, é como se você fosse um hacker realmente pesquisando, ou seja, pesquisas de conhecimento. Você vai atrás de experimentações, pesquisas de mercado, é como se fosse uma parte estratégica para que você consiga trabalhar com marketing digital. Hoje, uma advocacia, você pode fazer realmente utilizando o marketing digital, dentro de alguns critérios éticos, né, que o nosso estatuto permite, né, da OAB. Então, nós podemos, o nosso código de ética, né, permite, nós podemos exatamente trabalhar de uma maneira. O marketing digital, basicamente, é você conhecer um pouco de inbound marketing, né, ou seja, é um marketing de conteúdo. Para gerar conteúdo, você tem que fazer essa busca de conhecimento muito grande. Então, o growth hacking e o marketing digital, eles andam lado a lado, e é interessante que, se você quiser desenvolver um pouco mais os serviços, os produtos do seu escritório, da sua empresa, com certeza você vai ter que saber divulgar. E uma maneira mais assertiva, onde você consegue engajar as pessoas, é exatamente com
esse marketing digital, trabalhando com redes sociais, tendo um site agradável, que tenha conteúdo, que seja agradável para que as pessoas consultem, que tenha disponibilidade de todos os serviços relacionados que você presta, um ambiente próprio para as pessoas solicitarem, interagirem, criarem uma comunidade. Então, assim, tem diversas possibilidades que você pode trabalhar com o seu site. A questão de postagens em redes sociais. Então, hoje a tecnologia de marketing digital te possibilita a ter várias aplicações, vários compartilhamentos de conteúdo, trabalhando justamente a sua brand, a sua marca, a marca do seu escritório. É onde, assim, você consegue engajar as pessoas, porque elas te seguem, porque você é um profissional referência, porque você é um profissional que oferece conteúdo, oferece soluções. Lógico, você não vai entregar um bate-pronto toda a sua consultoria, tudo que você faz. Logicamente, você tem que lançar pílulas para que realmente esse público ele tenha alguns insights que alertem para algumas questões. E com certeza eles vão te procurar para conhecer um pouquinho mais desse detalhe dos seus produtos, dos seus serviços. Essa é a função primordial do marketing digital, seja ele para a parte institucional ou promocional. Então, o institucional é cuidar da sua marca, do seu nome, e o promocional é exatamente, a partir de conteúdos, você transmitir pílulas de conhecimento para que chame a atenção de empresas, chame a atenção de profissionais para parceria. Então, isso é uma ferramenta inevitável que vocês, se querem ter essa pegada de advocacia 4.0 relacionada à transformação digital, você precisa entender. Liderança e inteligência emocional. Essas habilidades são fundamentais, porque a liderança, ela desenvolve várias questões de engajamento com relação às pessoas, de que forma que você consegue trabalhar a gestão dentro dessas pessoas. Então, na verdade, vamos colocar em projetos de privacidade e proteção de dados, principalmente com relação às necessidades da LGPD. Então, nós temos aqui alguns projetos de implementação de adequações, e com certeza o sucesso desse projeto, ele depende muito das lideranças. Se você estiver conduzindo um projeto desse, com certeza você vai ter que ser um líder nato. Por quê? Porque você vai ter que engajar as pessoas no comitê. Dentro dessas pessoas responsáveis de cada departamento, dentro do comitê, você vai ter que fazer um trabalho muito criterioso de mapeamento de processos, onde você vai ter que fazer um trabalho a 4 mãos junto com os representantes desse departamento. Então, você vai ter que engajar também num planejamento estratégico essas pessoas, para que elas consigam dar os resultados que você almeja, os resultados que o seu cliente que te contratou precise que você apresente. Então, a liderança é fundamental, porque você tem que se conhecer, saber os seus limites, até que ponto você precisa de ajuda, e também saber gerenciar e otimizar o serviço das pessoas que você está liderando dentro do seu projeto. Então, a liderança é uma habilidade fundamental em qualquer profissão, e na advocacia 4.0, ela não é diferente. Então, por exemplo, nós temos aqui um item também que está muito relacionado à inteligência emocional. Hoje, o sucesso de um bom profissional líder, na verdade, depende muito das emoções com que ele trabalha, para que ele lide com as pessoas. Então, você precisa se conhecer as suas emoções, sejam elas positivas, negativas, reativas, ou de cunho mais aquelas negativas que você precisa fugir, são aquelas questões que você precisa se estruturar e melhorar a cada dia, assim como também você precisa entender a emoção das pessoas, porque toda ação tem uma reação. Então, na verdade, se você entender a mecânica das emoções, principalmente que estão ligadas à inteligência emocional, com certeza você vai ter muito mais facilidade de se relacionar e de fazer com que as pessoas se engajem. Então, por exemplo, você começa com um propósito seu, e você precisa que aquelas pessoas engajem no seu propósito. Ou seja, você precisa entender qual que é o propósito de cada um, qual que é a missão de cada pessoa, para saber de que forma você possa fazer um match, né? Você casar exatamente esses propósitos, e vocês andem num caminho único. Então, é um trabalho
de formiguinha, que você tem que trabalhar, conhecer essas pessoas, e com certeza a inteligência emocional vai fazer com que você aprenda a lidar com as outras pessoas e com você mesmo, porque nós temos muitas pessoas que se auto-boicotam, porque elas acham que estão num caminho, mas aquelas ações, aquelas reações, diante de uma falta de inteligência emocional, não prejudicam as outras pessoas, prejudicam elas mesmas. Então, é importante que você se conheça e conheça os outros. Você se conhecendo e conhecendo as outras pessoas, fica muito mais fácil que você consiga ter o sucesso em algum projeto específico, em alguma frente de trabalho que você esteja, e a Advocacia 4.0 não é diferente, porque a exponencialidade, ou seja, a amplitude de uma advocacia nesse sentido, com certeza, ela requer essas habilidades, porque em um dado momento você vai precisar ter esse dinamismo, porque você vai depender pura e simplesmente de pessoas. Lembrando que a Revolução 4.0, a transformação digital, ela afeta 3 pontos principais: as pessoas, os processos e as tecnologias. Os processos que nós falamos são processos gerenciais, processos empresariais. As pessoas, então, com certeza a inteligência emocional tem tudo a ver. A questão dos procedimentos, processos empresariais, depende de conhecimento, de saber como funcionam as coisas, como funcionam os seus clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, e a tecnologia, você tem que dominar. Então, um grande contraponto para que você aguente também toda essa revolução tecnológica é realmente você se voltar para o lado humano. Nós chamamos a humanização dos negócios tecnológicos. Então, a gente vai muito para a automação, de repente a gente precisa saber lidar com essa automação. Lidar com a automação é colocar um pouco de humanização. Por que as coisas acontecem? Por que essa transformação digital necessária, ela flui de uma maneira tão rápida? Então, é exatamente entendendo a relação das pessoas. E a inteligência emocional vai ser um ponto fundamental nesse sentido. Educação financeira pessoal e corporativa são habilidades que te ajudam a se organizar. Então, uma pessoa que não tem uma organização financeira, pessoal ou corporativa, com certeza ela vai começar a se enrolar, e quando a gente fala em advocacia 4.0, você precisa ter pelo menos essa gestão financeira dentro do possível, dando um passo após o outro, e é uma coisa que realmente, onde você se pergunta se realmente eu preciso daquilo, se realmente a minha empresa precisa de tudo isso para entregar esses tipos de serviço, porque é comum as pessoas criarem uma startup, criarem um produto e falar, não, eu quero o ótimo, eu vou investir isso em hardware, software, pessoal, e aí até chegar no ponto de faturamento, se vai muito dinheiro e o retorno não vem do jeito que você espera. Muitas empresas, muitos escritórios quebram nos primeiros meses ou anos, porque justamente não tem um planejamento financeiro. Então, é uma habilidade que, independente da sua área, você precisa conhecer. A gestão ágil e estratégica. O que é uma gestão ágil? A gestão ágil, ela é orientada a projetos, onde você encara tudo como um projeto, independente do que seja. Você encarando como um projeto, você tem um dono desse projeto, no caso específico, principalmente de um cliente, onde você precisa entrar em contato com outras pessoas, e essas pessoas vão te ajudar. E a gestão ágil é onde você utiliza ferramentas como Kanban, um exemplo muito prático, é uma ferramenta Trello, Trello com 2 L's, é uma ferramenta gratuita no primeiro momento. Então, pesquise algum tipo de gestão, onde você relacione atividades, atribua pessoas específicas, e ela tem um começo, meio e fim. Tá? Então, entre 3, 4 estágios, você lista o que você precisa fazer de uma maneira que você está planejando. Na segunda coluna, você coloca o que está sendo feito. Num terceiro, você coloca as coisas que você está homologando junto aos clientes. E na quarta é onde você coloca para a conclusão. E ela pode ser revisitada por outras pessoas para monitoramento e qualidade, tá? Eu gosto muito de trabalhar com esse formato de 4, mas geralmente são 3 ou 4, tá? E também, para que você consiga fazer o plano de ação, ou seja, definimos o que nós vamos fazer, eu tenho que acompanhar a execução. Tem uma ferramenta, uma metodologia que é muito utilizada, que é o Scrum, onde você entrega vários resultados
de forma semanal, então não pode passar de 40 horas semanais, e aí as atividades você divide dentro dessa hora, é muito utilizada pela área de tecnologia, então eu sugiro que você conheça essa gestão ágil e estratégia baseadas em projetos ágeis, tá? Onde você tem um Kanban, uma metodologia até japonesa de gestão, o Scrum, uma metodologia que foi criada para, principalmente, criar soluções tecnológicas de cunho rápido, por isso que chama ágil, porque ela entrega pequenas coisas de forma muito rápida. Isso é muito utilizado em projetos de implementação de adequações da LGPD, que hoje é o grande impactador nos projetos da advocacia 4.0. É uma grande oportunidade para todos os profissionais que querem trabalhar com privacidade, proteção de dados e na área de compliance, onde realmente, utilizando-se dessas mecânicas de projetos ágeis, você consegue exatamente trazer resultados e conseguir com que você faça projetos serem entregues em 3, 4, 5 meses no primeiro momento, e depois você monitorar, tá? Negociação e business intelligence. O que é isso? Negociação é uma das habilidades mais importantes, porque a profissão mais antiga do mundo, uma das mais antigas do mundo, é o vendedor, é o escambo, né? Então, assim, você tem que aprender a negociar, você tem que aprender a negociar até um novo cargo, um novo salário, um novo emprego, negociar para trazer um novo cliente. Ah, mas a minha área é só advogado, eu não trabalho com negociação. Você que engana, pelo contrário, seja contador, advogado, todos nós devemos ser exímios negociadores, né? Então, você tem que ter dentro de si um bom empreendedor, um bom líder, ele tem uma negociação, ele tem um cunho de vendedor muito forte, porque ele quer vender a ideia dele, é vender que realmente o projeto que ele atua, o projeto que ele conduz, ele tem competência, ele dá credibilidade para os seus gestores, dá uma credibilidade para o cliente, então a negociação é fundamental. Também para se gerenciar pessoas, você tem que, muitos momentos, gerenciar as pessoas, você tem que negociar, porque nem sempre as pessoas vão fazer o que você quer, do jeito que você quer, você vai ter que ter um convencimento, argumentação, entender as emoções da pessoa, de que forma que ela está captando isso, e a negociação é fundamental. E o business intelligence é inteligência de negócios, ou seja, você, antes da negociação, você pode realmente buscar informações de mercado, informações de novos negócios, informações de clientes que saíram, que entraram, de potenciais concorrentes. Então, na verdade, é tudo que já aconteceu, tá? Então, é o presente e o passado. Então, onde você analisa históricos da empresa, históricos de mercado, históricos de oportunidade, e faça realmente gerar argumentos para que você possa negociar sobre qualquer coisa. Então, um item que vocês podem pesquisar, o Business Intelligence, é muito interessante nesse sentido. O Design Think, para construir soluções, então é uma dinâmica, né, que você faz em grupo, onde todo mundo coloca vários tipos de ideias, por exemplo, eu preciso de uma solução para uma automação de um escritório com relação a essa parte de recuperação de crédito, porque nossos clientes apresentaram essas demandas, como que a gente vai encontrar esse tipo para otimizar os processos de automação, que não necessariamente são específicos de ferramentas, você tem que ter um planejamento. Aí você reúne todos os profissionais e, assim, todo mundo joga aquela chuva de ideias, né? O próprio nome Design Thinking fala exatamente isso. Chuva de ideias, podem ser as mais absurdas, as mais concretas, as mais lúdicas, tudo isso é importante para que você analise, porque, às vezes, numa resposta, numa informação lúdica, você pode ver um potencial serviço que nunca ninguém pensou. Poxa, vamos pensar numa automação, porque uma automação para isso, você precisa ter uma ideia, não é simplesmente, aquela ferramenta eu vou colocar e pronto, é ela que vai conduzir meus processos. Pelo contrário, você tem que ter os processos internos muito bem definidos, e essa construção de soluções, as ideias, explosão de ideias, elas começam exatamente com o Design Thinking, tá? Então, isso é muito legal, é um workshop que dá para você executar com seus funcionários, parceiros, clientes, é muito legal. E também a questão da gestão de relacionamento de clientes e experiência de usuário, a User Experience.
Ou seja, gestão de relacionamento, assim, você, como um profissional da área de advocacia 4.0, ou quem quer ir para essa área de 4.0, você precisa entender o seu cliente, você tem que saber gerenciar o relacionamento do cliente, onde que é o input de demandas, tratativas de demandas, o output, que é a saída, a conclusão, a resolução das questões, no processo de adequações de LGPD, gestão de relacionamento é a construção do canal de atendimento de demandas, então tem os artigos finais da lei lá, que pede exatamente que a sua empresa se estruture, e como que você vai orientar uma empresa a se estruturar nesse sentido, sendo que você não conhece nem como funciona a gestão de relacionamento de cliente, nem a experiência de usuário. Então, você conhecendo a experiência de usuário, você vai entender as expectativas do cliente, do seu cliente. Então, isso é muito importante, porque você vai ter uma dinâmica com a equipe do projeto, a equipe do cliente, muito diferente a partir do momento que você conhece realmente como funciona a gestão de relacionamento. E, por fim, um dos mais importantes também, na nossa apresentação de hoje, eu deixei por último, é aquela relação que nós temos de inteligência artificial e Big Data. Tá. Isso está diretamente ligado à jurimetria, então é importante que você conheça o que é inteligência artificial, o que é um Big Data, ou seja, Big Data na verdade, trabalhar com dados absurdos, uma quantidade absurda de dados. Inteligência artificial, ela trabalha em cima de muitos dados, para que você consiga modelos preditivos, modelos de inteligência artificial, eles são construídos a partir de muitos dados. Então, não existe inteligência artificial com poucos dados. Tem a execução, né? Aí a gente já vou explicar depois para vocês, mas, basicamente, a inteligência artificial trabalha com Big Data. Legal? Então, diante de tudo isso, já ficou, acredito, claro para vocês quais são as principais habilidades para o profissional 4.0, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe da inteligência artificial e Big Data. Bacana? Então, vamos lá. A inteligência artificial e data mapping, tá? A inteligência artificial e o data mapping, ela está muito relacionado ao Big Data. No caso, hoje, para os nossos projetos de advocacia 4.0, a inteligência artificial e o Big Data, ele está diretamente ligado aos serviços de data mapping, onde são mapeamento de dados pessoais ou dados que não são pessoais, são dados estruturados ou não estruturados. Então, nós conseguimos trazer isso para o mundo do direito. Então, no direito se fala muito mais em data mapping do que Big Data, tá? Embora o data mapping trabalhe em cima de Big Data. Relacionando esse tipo de inteligência artificial para a advocacia 4.0, eu quero elencar e relacionar algumas coisas especificamente do mundo do direito, onde qual é a relação do direito e a inteligência artificial. Então, esse é um item muito importante, de que forma que o direito hoje está utilizando a inteligência artificial, que é o que nós vamos falar no caso da jurimetria, onde nós trabalhamos com muitas informações estruturadas e não estruturadas, e, em cima disso, nós conseguimos criar soluções para que nós possamos executar menos trabalho manual e realmente possamos atuar de uma forma um pouco mais inteligente dentro de toda a construção de modelos de contrato, análises de resoluções contratuais, análise de disputas judiciais, análise de parecer. Então, tudo isso, a inteligência artificial, ela vem atuando em favor do direito para potencializar o ser humano nesse sentido. Qual que é a aplicação prática da IA, da inteligência artificial? A aplicação prática, basicamente, hoje, ela se inicia, o que eu vou falar para vocês mais para frente, ela se inicia exatamente na análise preditiva. O que é uma análise preditiva? A análise preditiva é onde nós pegamos esses dados estruturados e não estruturados, rodamos em códigos específicos de inteligência artificial, de machine learning, onde nós conseguimos encontrar padrões. Então, imagine que você está analisando dados muito parecidos, e aí você analisa ali que tem alguma coisa fora da curva. Estatisticamente, você sabe que aquele ponto que não está de uma forma
muito parecida com o que a gente já está acostumado, a gente coloca alguns critérios específicos, né, principalmente de decisões, você analisa, olha, esse tipo aqui, ele apareceu 1, 2, 3, 4, centenas de vezes, em cima de milhões de dados. Então, você relaciona, vai fazendo clusters, né, então, esse tipo de dados tem esse tipo de filtro, esse aqui, outros. Então, é um trabalho muito complexo, onde você vai aplicando alguns códigos e vai tentando estruturar dentro de um processo específico. Isso é muito particular, não tem um negócio que já tem uma solução meio que pronta em cima disso aqui, em cima de análise preditiva, não existe. Na verdade, você tem algumas ferramentas que te oferecem alguns dashboards, alguma coisa desse sentido, mas para construir isso, é preciso de um trabalho consultivo muito grande que é feito por pessoas a partir de algoritmos. Então, não existe nada assim, esse algoritmo eu vou rodar lá, já vai sair a solução ideal. Não. Na verdade, as plataformas que estão sendo criadas hoje, elas utilizam várias ferramentas exatamente nesse sentido. E ainda se usa muita consultoria, não tem nada muito assim fechado, por isso que os projetos acabam sendo, tendo um custo muito alto, infelizmente não é para pequenas e médias empresas ou pequenos e médios escritórios, quem tem que arcar com esse custo são as empresas e os escritórios grandes, que é um custo muito, muito alto. Então, eu já pesquisei vários projetos nesse sentido, e realmente tem um custo ainda, enquanto ninguém criar alguma coisa muito inteligente que possa simplesmente sair utilizando a inteligência artificial, precisa ter essa construção. Com relação à proteção de dados e inteligência artificial, é exatamente o que nós temos apresentado aí, a gente vê que a inteligência artificial cai muito naquela questão de se desenvolver soluções específicas, apresentar soluções específicas que não são a contento de muitos. Então, se fala muito em algoritmos discriminatórios, algoritmos que não trazem uma solução a contento para o restante da sociedade, essa fuga de informações, possíveis vazamentos de dados, elas provêm de um ambiente de Big Data muito complexo, só que na mão de pessoas com más intenções, essas informações, esses dados se tornam informações muito preciosas. Então, a proteção de dados em cima da inteligência artificial cada vez vem se tornando mais importante e vem tendo um destaque até pelos inúmeros vazamentos que estão ocorrendo ultimamente. Então, com certeza, é uma tendência muito forte. E com relação ao item 4 aqui, a programação aplicada ao direito, nós utilizamos aí Machine Learning, redes neurais, Deep Learning, que é o que eu vou comentar abaixo com vocês, a diferenciação de cada uma. O que é muito importante é a ética na inteligência aumentada. O que é inteligência aumentada? É o potencial do ser humano, porque o ser humano ele tem uma capacidade de criação e ajustes e criatividades que nem sempre, na maioria das vezes, a inteligência artificial não tem, porque ela se baseia em métodos, né, em algumas questões já pré-definidas. O ser humano não, ele ainda não foi superado pela máquina nessas questões de criatividade e sensibilidade de entender algumas coisas. Então, a inteligência aumentada é pegar esse potencial do ser humano, associar com uma inteligência artificial e fazer com que esses trabalhos específicos, recorrentes, e que são de manuais, eles sejam, te deem insights estratégicos para o ser humano, onde nós aumentamos esse potencial criativo e ajude o ser humano a vir com decisões muito mais assertivas, um aprendizado muito mais rápido, porque a inteligência artificial vai te trazer isso muito mais mastigado. É o famoso inteligência artificial híbrida, né? Aquela inteligência que depende muito mais do ser humano, e o ser humano utiliza ela simplesmente nesse sentido. E a ética da inteligência aumentada vem exatamente nesse caminho, onde se tem que ter uma responsabilidade muito grande na construção, porque nós, seres humanos, vamos falar sempre para a ferramenta, para a inteligência artificial, quais são os caminhos que ela vai seguir. Lógico que, devido à inteligência, ela pode seguir várias possibilidades, principalmente em redes neurais, né, onde ela pode tomar algumas
decisões, e essas decisões elas vão ser com base no que o ser humano delimitou. Então, saindo fora disso daqui, a gente pode cair nessas questões de ética, e realmente elas devem ser, digamos assim, monitoradas pelo ser humano e facilmente ajustadas em seus algoritmos, por isso que tem que ter essa responsabilidade na inteligência aumentada. Automação de escritórios e departamentos jurídicos. É uma tendência, hoje já é possível com várias ferramentas, a inteligência artificial ela não está diretamente ligada apenas àqueles robôs, né, mas sim em estruturas que facilitam as que nós chamamos de histórias de processos, de atividades. Então, você tem um passo a passo, a ferramenta ela vai trazer isso de uma maneira muito simples e vai te dar. Então, isso é feito sempre por códigos. Então, tem sempre tem vários níveis de inteligência artificial, né, nesse sentido. Então, é uma inteligência tecnológica que traz e possibilita todas essas automações para os escritórios, que é uma tendência que os escritórios contratem plataformas, automatizem seus processos, só que, nesse sentido, os escritórios de advocacia e departamentos jurídicos precisam também entender de que forma que nós otimizamos os nossos processos internos. Então, antes de se pensar em implantar uma automação nos escritórios de direito, escritório de advocacia ou departamentos jurídicos, nós precisamos entender de que forma nós precisamos gerenciar esses processos para que eles sejam processos cognitivos, de melhorias contínuas. Então, tem que dar um passinho antes de pensar numa automação. Uma tendência muito grande dos negócios digitais, então, nós percebemos que realmente a inteligência artificial permite, né, toda essa amplitude de disseminação. Um exemplo claro são as legal techs, né, que vem surgindo aí, que acabam sendo negócios digitais que ajudam todo esse ecossistema de automação de escritórios. O Legal Analytics é exatamente isso que eu falei. É a camada mais alta, onde você tem toda uma estrutura embaixo de machine learning, redes neurais, deep learning. Em cima disso, você consegue fazer análises profundas em cima de dados, modelos preditivos, em cima de uma inteligência onde você vai não analisar o presente e o passado. Aí, o Legal Analytics, a tendência realmente é que ele projete o futuro, para que você evite conflitos, que você, no futuro, veja a probabilidade de soluções apresentadas e criadas nesse sentido, tá? E também quero falar também das novas carreiras jurídicas e advocacia 4.0, o advogado, a advogada 4.0. Então, tem algumas frentes que chamam de legal engineer, ou seja, engenharia legal. Então, esse profissional está sendo muito bem. Tem algumas startups que já possuem é como se fosse um arquiteto de soluções, né, do mundo da tecnologia, só um arquiteto de soluções da área legal, o privacy manager, ou seja, o gerente de privacidade dentro das empresas, o compliance officer, tá? E aí o compliance officer, a gente não está falando só da parte de privacidade e proteção de dados, mas estamos falando da área de ouvidoria, área de fale conosco, ou seja, a parte de compliance como um compliance digital, tá? Isso para uma empresa, para um departamento jurídico e para um escritório. Então, o papel de chefe, o officer, né, que nós chamamos, o compliance officer, é uma grande tendência, já é uma realidade. O risk manager, na verdade, o gerenciador de risco. O data protection officer, que é hoje aí está em evidência aí no mercado brasileiro, ou seja, eu vejo que o Data Protection Officer, ele é muito diferente da parte da atribuição de encarregado de proteção de dados, é como se ele fosse um líder realmente. Então, tem essas distinções que muitos acabam querendo falar e juntar, mas simplesmente, se você for analisar, officer é diretor, é gerentes, né, de grandes estruturas. Então, se você pegar um Data Protection Officer, ele teria que ter vários encarregados ou prestadores de serviço nesse sentido. Então, ele tem uma visão muito mais estratégica e uma frente de trabalho. Então, por isso que é uma profissão do futuro, que hoje já acontece, mas hoje ainda tem uma grande mistura aí, principalmente uma jogada de marketing de muitas empresas aí que querem vender esse tipo de serviço de treinamento, certificação, nesse sentido, tentando achar que realmente com poucas
experiência, você vai conseguir ser um Data Protection Officer. Então, na verdade, realmente tem essa capacidade de ser realmente, mas ele tem uma estrutura um pouco mais de gerente, de diretor, em cima desse quesito, tá? E Legal Project Manager, ou seja, gerente de projetos, mas especificamente da área legal. Especificamente, vamos falar que seria o encarregado de proteção de dados dentro das empresas. Então, é o Legal Project Manager, ou seja, onde ele gerencia toda aquela implementação, no primeiro momento, junto com empresas terceiras que fazem adequação, ou ele mesmo toca, se tiver conhecimento, internamente, tá? Então, essas são as profissões do futuro de hoje, tá? Entrando agora no que é jurimetria, jurimetria é o conjunto de estatísticas aplicadas à área do direito. Com o início de transformação digital, o mundo vem sendo impactado com diversas automações tecnológicas, consolidando diversos mercados. E nos últimos anos estão também impactando todo o ecossistema da área jurídica. Bom, acabei apresentando uma parte teórica, né, da jurimetria, mas realmente é uma vertente da inteligência artificial direcionada para a área do direito. Tá? Então, é um conjunto de estatísticas, de aplicações práticas, onde eu vou entrar mais aqui no detalhe. Opa, exatamente aqui. A jurimetria é o resultado da aplicação de toda essa revolução tecnológica, tá? Onde empresas e escritórios já estão otimizando sua operação a partir da inteligência artificial, das análises preditivas e aprendizado de máquina profundo, a partir de algoritmos avançados e computadores de alta performance, em armazenamento e processamento de dados e informações. Detalhe, dado é o insumo da informação. Então, com muitos dados, nós criamos a informação. Então, vocês percebem que essa parte da jurimetria, ela está diretamente ligada à inteligência artificial, às análises preditivas, depois um aprendizado de máquina profundo, porque ela vai pegar todas essas análises e o que nós conseguimos criar um modelo preditivo para isso. Em cima do modelo preditivo, aí nós vemos, a gente vai com alguns algoritmos avançados de computadores para que sejam comparados. Então, por exemplo, eu tenho um modelo e tenho diversas situações que vão bater nesse modelo. Ele vê nesse modelo, sim, está aprovado. Não está aprovado. Então, é como se fosse um grande filtro de tomada de decisão. Esses modelos preditivos, eles conseguem realmente tomar algumas decisões, mas para você criar, que é o grande segredo, criar esse modelo preditivo, você tem que ter uma inteligência artificial, ou seja, códigos específicos, você precisa fazer análises preditivas, que aí são projetos específicos de clusters de informação, estruturação de dados, para que você pegue o que não está estruturado, estruturar, e o que tiver estruturado, delimitar dentro do que você precisa tirar de insight desses dados, tá? Para entender melhor, podemos separar as fases e sua hierarquia estratégica de soluções. Então, como eu falei, a base é a volumetria. Então, eu preciso de volume. Como eu falei, a inteligência artificial trabalha com muita informação. Então, se você pegar nos tribunais, várias decisões, as decisões a gente sabe de quem são os advogados, os juízes, de várias sentenças, vários conteúdos. Então, assim, é muita informação desestruturada que nós precisamos estruturar da melhor maneira possível. E nisso, nós estamos analisando o que já aconteceu. Foi o que eu falei anteriormente. A partir de uma volumetria, em cima de análises preditivas, que é a jurimetria, nós fazemos a análise do passado. Então, nós pegamos algumas tendências e criamos um modelo. Olha, esse tipo de assunto, ele tem uma tendência X para umas decisões positivas, negativas, satisfatórias, não satisfatórias, assim como também análise de contrato, tá? Feito por várias questões. Análise de cobrança, análise de crédito. Então, todas as análises dentro do conceito jurídico e relacional, empresa-cliente, ou de algumas decisões de contencioso, elas são baseadas para que a gente consiga entender qual que é o entendimento dos tribunais, nesse sentido. E aí, sim, nós pegamos o Legal Analytics, onde ele vai analisar toda essa jurimetria, e nós conseguimos projetar o futuro, tá? Tecnicamente, como que tudo isso funciona? As análises preditivas, nós utilizamos algoritmos em dados estruturados ou não.
tá? Então, é exatamente essa parte aqui que eu estou falando, análises preditivas, algoritmos em dados estruturados ou não. Ferramentas, exemplo, onde que nós podemos fazer esses tipos de análise. Um Power BI, um Adobe Analytics, um Google Analytics, um Tableau, um IBM Cognos. Todas essas plataformas são pagas, tá? Então, na verdade, você precisa de especialistas para que saibam fazer o input dessas informações e trabalhem em dashboards, estatísticas, fazendo funções de PROC, funções de fazer um select na base de dados, fazer toda uma estruturação para que você consiga fazer algumas análises preditivas e consiga tirar alguns insights, né, tendências disso daí. Em cima disso, nós já montamos um modelo preditivo. E esse modelo preditivo, nós utilizamos o Machine Learning, onde nós podemos utilizar plataformas com linguagem, exemplo, Scala, Python, R, Java, C++, e dentro, isso são linguagens de programação. Programação são os algoritmos, os códigos. Então, tem várias bibliotecas, principalmente do Python, do R, que são para várias coisas. Uma para construir um chatbot, outra para fazer análise preditiva, análise regressiva, enfim, tem milhares de possibilidades. E nós temos também organizações que têm biblioteca de códigos, por exemplo, H2O.ai, Deep Learning 4D, TensorFlow foi comprada pelo próprio Google, né? E plataformas como já onde você quer realmente pegar esses dados e trabalhar de forma para criar o seu modelo próprio, você tem que usar plataformas onde nós utilizamos computadores, não utilizamos CPUs, né, que são esses notebooks que nós utilizamos, computadores normais. Nós temos que fazer isso com computadores de GPU, são gigas de processamento e são uma capacidade absurda de processamento de dados. Então, nós podemos utilizar serviços na nuvem, que hoje já é possível. Por exemplo, o Google Cloud Platform, que é um serviço especificamente de Machine Learning, Deep Learning também, que você pode contratar por demanda, o Microsoft Azure e o Amazon AWS, tá? Chama Amazon Web Services, né? Então, por isso chama AWS. Então, são serviços, alguns, tá? Eu só citei 3, mas tem outros também, da Oracle, da SAP e outras, enfim, várias outras plataformas, mas essas são as mais comuns. Então, só para vocês verem que o negócio não é tão simples. Na verdade, precisa ter um serviço de consultoria, profissionais específicos da área jurídica para falar quais são os dados, as informações que são importantes para nós minerarmos os dados. Tem que ter engenheiro de dados, data science, data analytics. Então, é um processo de construção muito grande que envolve vários profissionais, e uma vez que você desenvolve esse modelo preditivo, ele se torna um ativo daquela empresa, daquele escritório, que acaba sendo um diferencial. E ele pega vários casos, várias situações específicas, e joga para construir o Legal Analytics, onde nós chamamos de Deep Learning, ou seja, tomada de decisão, é aprendizagem profunda, onde realmente nós conseguimos pegar algumas questões de risco contratual, análise de crédito, onde você pega uma quantidade absurda e a inteligência artificial faz essas análises para você. Então, é um negócio que vai muito além do que um ser humano consegue analisar. Então, na verdade, ele já vai dando os insights necessários. O ser humano, um advogado especificamente, pode pegar e tomar as decisões necessárias com base no Legal Analytics. Tá? E a advocacia 4.0, desculpa, gente, a advocacia 4.0 e a jurimetria, nessa relação, nós temos os desafios da advocacia com a transformação digital, realmente nós trazermos essa advocacia do cenário, não só advocacia, como outras profissões também, mas trazer um pouco desse formato mais tradicional para a transformação digital é um choque para muitos. Então, eu acho que esse é um grande desafio para a advocacia tradicional, se adequar a esse direito digital, que é o que a gente fala, né, que vem crescendo muito, e eu venho a cada dia estudando, tentando me especializar cada vez mais nesse formato do direito digital, utilizar a inteligência artificial como um potencializador humano, é o que eu falei da inteligência
ampliada, onde nós conectamos o melhor do ser humano com a melhor performance da inteligência, e para que você utilize isso, o ser humano precisa saber interpretar, saber exatamente extrair o melhor disso tudo. E uma oportunidade para novos negócios. Então, quem quer sair um pouco desse modelo tradicional e já embarcar nesse mundo da transformação digital, é uma grande oportunidade, porque o mundo está aberto a novas possibilidades das pessoas que possuem um mindset digital. Ou seja, quando você já tem uma orientação para o mundo digital, você começa a trabalhar de uma forma diferente. Você quer otimizar processos, você quer melhorar a gestão das pessoas, você quer sempre aprimorar a tecnologia. Então, é uma oportunidade para todo mundo, para as empresas, profissionais, para os clientes, onde nós só temos a ganhar. Logicamente que nós temos que conhecer onde andar melhor nesse sentido, a partir de conhecimento, estudo, prática, principalmente muita prática, porque na prática muita coisa é diferente do que a gente vê nos livros ou num próprio curso específico, então a prática é muito importante. E o possível caminho para a advocacia 5.0, ou seja, muita gente já tem falado aí, saindo um pouco do conceito de marketing, porque as pessoas adoram colocar 5.0, 6.0, parece que é uma evolução absurda, mas o caminho, na verdade, para a advocacia 5.0 é pegar toda essa transformação e de que forma nós conseguimos colocar a era colaborativa, onde nós precisamos muito mais da humanização nos processos. Aí a gente sai um pouco do cunho tecnológico, porque a tecnologia, entre aspas, já está embarcada em várias células, tá? Na área jurídica, na área médica, basicamente os dados estão em tudo, a inteligência artificial está em tudo à nossa volta, né? Na maioria das empresas, dos processos. Então, analisando nesse formato, nós temos que ter uma inteligência humana e muito mais colaborativa, ou seja, não esperar que apenas as máquinas vão se conversar entre si, mas que os seres humanos também se utilizem desses clusters de inteligência para que se crie realmente a advocacia 5.0, onde nós tenhamos profissionais, escritórios que criam parcerias. Parece uma coisa meio absurda, mas é necessário hoje que um advogado mais tradicional, ele tem que fazer uma parceria de projeto com um advogado da área digital. Isso é super comum. Eu faço parceria com vários escritórios, vários profissionais, justamente por quê? Para a gente ganhar tempo, ganhar know-how. Então, na verdade, ter uma escalabilidade para um profissional de área digital, para um mercado específico. Então, essa era colaborativa na advocacia, ela será fundamental para que vocês sobrevivam e não morram, quem tem ainda um mindset tradicional, porque é uma tendência num curto prazo que as coisas vão mudar muito. Você vê institutos de previdência, tribunais, delegacias, áreas de investigação, criminal, hospitalar, saúde, educação, tudo está se automatizando. Então, se você não tiver muito bem orientado a esse mundo da era colaborativa, e principalmente na área da advocacia 5.0, com certeza o trem vai passar, você não vai conseguir embarcar nesse caminho também. Então, essas são as principais dicas que eu passo para vocês. Espero ter conseguido passar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do meu conhecimento, e qualquer coisa que vocês precisarem, aí tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, é só chamar, a gente tenta colaborar da melhor maneira possível, tá? Então, lá tem nesse site castrocajazeira.com.br, fala um pouco da minha história, das minhas mentorias, do meu exercício profissional, do meu histórico, falando um pouquinho sobre mim. Quem quiser me achar no LinkedIn, é só procurar lá, Ricardo Castro Cajazeira, com certeza você vai me achar no LinkedIn. Legal? Muito obrigado, sucesso a todos, espero estarmos novamente juntos aí para compartilhar e crescermos juntos. Obrigado!